né, gente? Tão importante quanto o conforto, está voltado para a segurança. Então, quão seguro está o meu paciente acamado? Essa é a pergunta. Ué, professor, como assim? Você quer dizer, então, que meu paciente acamado corre riscos? Corre. Isso. No caso da segurança aqui, gente, está relacionado com quanto a gente lida com a prevenção para que o nosso paciente, por exemplo, não desenvolva uma úlcera por pressão. Então, eu vou mostrar para você, vou colocar aqui uns slides aqui na tela, vai ficar mais fácil para a gente entender, mas eu sempre preciso lidar com a acomodação, considerando a prevenção, a segurança do meu paciente e também, por que não, o conforto dele. Nem todo mundo considera o conforto, acha que só porque o paciente não fala, só porque o paciente não expressa reação, que a gente tem que deixá-lo de qualquer jeito. Isso não é verdade. Então, vamos ver alguns pontos essenciais e fundamentais aqui para essa nossa aula. Aí, lógico, se a gente está falando de pacientes em acomodar o paciente na cama, obviamente esse paciente é acamado. Só que ser acamado não significa necessariamente que o seu paciente vai ficar acamado por toda a vida, tá? Então, estar acamado é uma condição. Ou fica para toda a vida, período indeterminado, ou fica temporariamente. E aí, tanto para o temporário quanto para o indeterminado, nós vamos precisar lidar com esses detalhes, que é acomodar o paciente. Então, vejam aí o que eu coloquei na tela. Ó. O paciente não consegue mais, desempenhar suas atividades normalmente e de forma independente. Vejam aqui o que o professor está dizendo. Independente. Ora, vou pegar você. Quando você está dormindo, provisoriamente, você está acamado, certo? Você está ali na cama, você fica ali 6, 8, 7 horas. Mas você, se necessário, consegue se acomodar sozinha. Você consegue se acomodar sozinho. Não precisa de ir alguém lá e mudar você de posição. Não, você consegue trocar. Então, sei lá, você está de barriga para cima. A turma que gosta de roncar. A galera que gosta de roncar, olha só. Eu sei, não precisa dar nomes não, mas eu sei. Então, assim, a galera que gosta de roncar, a Glaucia lá, tá levantando a mão. Então, a turma que gosta de roncar, será, se o seu parceiro, a sua parceira, sei lá, te dá uma cutucada, se você achar viável, você pode virar de ladinho, teoricamente você vai roncar menos. Então, você consegue fazer a mudança de posição de forma independente. O seu parceiro ou a sua parceira não precisa pegar você e mudar a sua posição, não. Você, naturalmente, e sozinha ou sozinho, consegue fazer isso. Infelizmente, esse lance independente, o fazer sozinho, não é possível para todos os pacientes. Então, você consegue, eu consigo, nem todo paciente consegue. Quando isso acontece, aqui surge o nosso papel. Percebe? Então, eu tenho um paciente acamado, o cara quebrou a perna, é um jovem, tudo bem, nunca teve doença nem nada, quebrou a perna, vai ter que ficar 6 meses, fez uma cirurgia na perna, quebrou o fêmur, daí teve que fazer uma cirurgia, 6 meses acamado. É temporário, mas são 6 meses acamado. E aí você vai precisar cuidar dele. Esse é um caso de um paciente que se encontra acamado temporariamente. Mas esse é um outro paciente jovem também, que sofreu um acidente de moto e perdeu os movimentos do pescoço para baixo. Esse não é temporário. Esse é por um tempo indeterminado, provavelmente por toda a vida dele. Então, o que eu quero dizer com isso, essa parte inicial, estejam cientes de que o seu paciente provavelmente vai estar acamado ou temporariamente ou de forma indeterminada. E aí, isso que eu vou falar se aplica para os dois, tá? Então, tanto o temporário quanto o indeterminado, a gente tem que considerar esse ponto. Bom, vamos lá. Então, alguns não conseguem fazer de forma independente. Por exemplo, não conseguem andar
É isso mesmo. Muitos não conseguem andar, não conseguem se movimentar sozinhos, e aí a gente precisa auxiliá-los. Permanecem muito tempo deitado na cama. Sim, permanecem. Por conta de alguma condição, permanecem. E ali na cama, aquela velha história, aquilo que eu sempre falo para vocês, que eu sempre bato na tecla, porque isso acontece e acontece bastante. A nossa querida, né, velha úlcera por pressão, que a gente chamava antigamente de escara. Muita atenção, tá, gente? Muita atenção. Você tem fatores que contribuem e muito. É como uma. Eu vou fazer uma metáfora agora para vocês entenderem melhor. Quando você vai fazer um bolo, você tem que ir colocando ingredientes e o resultado final desse bolo é os ingredientes que você colocou. Desculpa. E a soma desses ingredientes resulta no bolo. Quando a gente fala de úlcera por pressão, entenda que a úlcera é o bolo. E esses elementos que você coloca é deixar o paciente com xixi. Então, não troca a fralda do paciente. O paciente fica acamado por muito tempo na cama, na mesma posição. Você não faz massagem. Não hidrata o paciente. Não toma cuidado com a ingestão de água. O paciente mal bebe água. Fica numa coberta, num lençol. A gente falou na aula passada. Numa coberta, num lençol. Tem um material que é muito agressivo, que agride a pele do paciente, que causa alergia, que causa assaduras e tudo mais. Você só está colocando ingredientes no bolo. Cedo ou tarde o bolo vai sair. O bolo, no caso, é a úlcera por pressão. Então, a ideia aqui desse capítulo é minimizarmos as chances de você ter uma úlcera por pressão. E aí, inclusive, tem dicas aqui, eu vou passar algumas dicas, hidratação, massagem, enfim. Mas, entendam, o seu paciente está fadado, está condicionado, sujeito a ter uma úlcera por pressão, principalmente se ele fica muito tempo na mesma posição. Bom, vamos lá. Bom, ficar deitado na mesma posição por mais de 2 horas pode gerar pressão entre a cama, as extremidades ósseas ou proeminências ósseas e os músculos do paciente. Você tem a cama, os ossos e os músculos. E esse mix, dependendo, por exemplo, do peso do paciente, vai fazer com que você tenha uma agressão da pele. Olha aí. Eu vou voltar, tá? Mas é só para vocês já visualizarem. Ó, tem uma agressão da pele. Só por isso. Músculos, extremidades ósseas, colchão. Peso do paciente. Tudo isso junto. Aumenta a pressão em alguns pontos do corpo. E eu já cansei de falar para vocês, assim, já mostrei bastante, né? Então, aqui, ó. Olha aí, mais uma vez para vocês. Então, ó, a gente tem aqui essa... Deixa eu pegar aqui. Ó, olha os pontos de pressão. Lembra? Eu já passei várias vezes, ó. Pontos de pressão. Quando você está nessa posição, essas são as extremidades ósseas, os pontos do seu corpo que sofrem maior pressão. Por isso que a gente precisa trocar. Entendeu? A cada 2 horas no máximo, troca a posição. 2 horas no máximo, eu vou trocar de novo. E fico mudando para diminuir, reduzir a pressão gerada nesses pontos. O paciente acamado não consegue fazer isso sozinho muitas vezes. É aqui que a gente entra, tá? Então, não espere, não ache que o paciente vai fazer sozinho. Muitas vezes não é nem porque ele não quer. Acreditem, ele quer, ele queria poder fazer sozinho. Com certeza, né? Isso é constrangedor, não é legal. Ele gostaria de fazer sozinho, mas não consegue. Então, aqui que a gente entra e entra bonito, né? O nosso papel fundamental, desculpa, gente. O papel fundamental aí é trabalhar também com essas questão da úlcera por pressão. Então, você tem a soma de fatores, que eu já falei para vocês. Ó, você tem a pressão sendo gerada por conta de extremidades ósseas, mais músculos, e aí isso vai resultar uma úlcera por pressão, cedo ou tarde. Bom, úlcera por pressão, a gente sempre vai procurar evitar, tá? Sempre a prevenção. Sempre prevenção. Vai acontecer.
Entenda, isso, assim, não é sendo pessimista, mas é para trabalhar com prevenção. Essa imagem que tem que ficar na nossa cabeça, assim, martelando, caramba, se o meu paciente ficar assim, nessa posição, por mais de 2 horas, úlcera por pressão, úlcera por pressão. E aí você consegue ir trabalhando com uma medida de prevenção. Olha, eu não quero que aconteça, então eu preciso observar alguns outros pontos. Eu vou dar dicas aqui para vocês. Bom, então, buscando evitar essa situação que é triste, que é lamentável, que gera desconforto no paciente, que gera, muitas vezes, uma irritabilidade. Então, o paciente fica irritado, fica agressivo, fica nervoso, ou fica triste, fica preocupado. Imagina, você tem uma úlcera, entre aspas, um buraco, um machucado, uma ferida aberta, exposta. Imagina a preocupação desse paciente em pegar uma infecção. Vou falar por mim, tá? Se eu tivesse, por exemplo, em um hospital e eu desenvolvesse úlcera por pressão, eu teria muito medo de pegar uma infecção hospitalar. E eu ficaria muito preocupado, ansioso, talvez até desesperado. Percebe? Então, a gente trabalha assim para trazer o bem-estar físico, lógico, com certeza, né? Mas, indiretamente, a gente também acaba beneficiando o psicológico do paciente, porque ele vai ficar mais tranquilo e por aí vai. Então, vamos lá. Uma medida que funciona bastante, não é só ela é uma das medidas, é a troca de posicionamento. Isso a gente chama de mudança de decúbito, como já informei vocês. Desculpa. Perdão. A troca de posicionamento ou mudança de decúbito acontece para direcionarmos a pressão, então tá aqui, ó, então, para ficar mais fácil. Acontece para jogarmos a pressão em outros pontos. Então, quando eu estou assim, a pressão está nesses pontos em vermelhinho. Quando eu jogo o paciente para decúbito lateral, eu jogo a pressão para outros pontos. Quando eu jogo, nesse caso, eu vou falar dessa medida aqui, essa posição não é indicada, que é bumbum para cima. Eu vou falar o porquê daqui a pouco. Mas, só vou dar um exemplo, tá? Então, tá lá, o paciente está em decúbito dorsal, barriga para cima, virei de ladinho, deu 2 horas, virei de bumbum para cima. Toda vez que eu faço uma mudança no posicionamento, eu consigo redirecionar, enviar a pressão para outros pontos, diminuindo a pressão daqueles pontos antigos. Então aqui, ó, nessa posição 1, a pressão está no calcanhar. Quando eu viro o paciente, olha a pressão para onde vai. Não está mais no calcanhar, eu vou aliviar essa pressão no calcanhar, diminuindo a chance de uma úlcera por pressão. Então aqui, ó, a pressão está no cotovelo. Quando eu viro, a pressão não está mais aí. Enfim, aí esse é um jogo, como eu já expliquei. Então, a cada posição, eu sobrecarrego, eu direciono a pressão para essa posição, para alguns pontos específicos. Por isso que nunca para. É um ciclo. Professor, nunca para? Nunca para. Nunca para, porque senão você sobrecarrega só um lugar. Então, vamos lá. Professor Lucas, geralmente essas feridas é ocasionada porque está com peso só em um lugar ou devido à transpiração que vai suando ali? Ó, tem vários pontos. Eu ia falar daqui a pouco, mas aproveitando, foi a Fran que perguntou? Oi. Fran, eu já vou adiantar então. Vamos lá. Fatores. Fatores de risco. Um fator, eu estou falando disso, já vou aproveitar. Ficar na mesma posição por muito tempo. Esse é um fator. Fator 2. Você coloca uma coberta, uma coxa, sei lá, um lençol, muito quente. Isso faz o paciente ficar suado. Então, as regiões ficam muito úmidas. Isso aumenta a chance. Fator 3. Falta de hidratação da pele. Então, uma pele mais ressecada está mais suscetível a sofrer lesão. Professor, acho que você está boiando, acho que não tem muito a ver, não. Ah, não tem? Os seus lábios, quando ficam desidratados, não racham? É a mesma lógica, exatamente. Então, é a mesma lógica da úlcera por pressão. O que mais?
Só que essa hidratação da pele acontece de dois jeitos. Um jeito, você passa creme, passa um hidratante, passa um óleo. Essa é a hidratação tópica. Eu passo algum cosmético na pele da pessoa. Mas tem também um outro fator de risco, é a falta de hidratação mesmo, falta de água. Então, a desidratação, a gente já falou bastante, a falta da ingestão de água também é um fator de risco. Por quê? Porque resseca a pele. Mas, mais um fator, falta ou dificuldade de circulação sanguínea. Então, quando o paciente fica muito tempo na mesma posição, e se ele já tem outras doenças que comprometem os vasos, como diabetes, por exemplo, ficar na mesma posição vai comprometer a circulação sanguínea do meu paciente. Então, nessa região, ou nas regiões, né, que ele tiver, dependendo da posição, o sangue não vai chegar tão bem. E aí você vai falar, professor, mas eu só não entendi qual que é a relação entre o sangue e a úlcera, e a ferida, não entendi. O que leva nutrientes para a pele? É o sangue, gente. Então, é por meio do sangue que você tem nutrientes chegando. É por meio do sangue que você tem a oxigenação. Então, o oxigênio chega pelo sangue, perdão. Chega pelo sangue. Os nutrientes também chegam pelo sangue. Esses nutrientes são fundamentais para a pele ir se reparando. Então, por que você cicatriza? Quando você se machuca, normalmente, lógico, você pode passar uma pomada, pode passar óleo, pode passar o Dersane e tudo mais. Mas o seu sangue também tem um papel fundamental aí. Por isso que quando você se machuca, você tem que se recuperar de alguma ferida, de algum corte ou coisa do tipo, os médicos receitam sempre uma alimentação saudável. Por quê? É por meio dessa alimentação que tem nutrientes presentes nela, e esses nutrientes serão carregados pelo sangue até a área que foi lesionada. Então, você tem um corte no braço. O sangue vai chegar nesse corte, nessa região da lesão, e aí esses nutrientes que você comeu, que o seu corpo fez a digestão e absorveu, serão fundamentais para reparar o dano, para consertar, para voltar a sua pele ao normal. Percebe o papel fundamental que o sangue tem? Ou seja, a falta de circulação sanguínea tem um impacto direto em maior chance de ter úlcera por pressão, porque não chega oxigênio, não chega nutrientes. O que mais? Peso. Paciente, você viu, eu acho que já falei uns 5 ou mais, né? Mas mais um. Peso. Paciente fica muito pesado. Paciente que é bem, que é fofinho, né? Que é pesado. Que pode ser um obeso. Isso. Ou um professor Lu, ou o Lucas da vida, que já está com seus 115 cacetada, né? Não dá de falar da gordurinha das pessoas. Então, eu estava falando com jeitinho, a Fran falou, entrou assim, já. Ei, Fran. Mas assim, realmente, então assim, pessoas obesas têm mais chance, porque lembra que eu falei que você tem um encontro dos ossos, da pele e dos músculos. Imagina, gente, você tem um colchão, tem um ossinho aqui e um peso muito grande. Isso é física, né? Pesa demais, aumenta a pressão nessa pele por conta do peso da pessoa. Aí você tem aqui um colchão aqui embaixo e um peso esmagando a pele dela. É tipo isso. Você aumenta a pressão nesses pontos, consequentemente, estar obeso ou de sobrepeso significa, consequentemente, mais chance de você desenvolver uma úlcera por pressão. Outro ponto, xixi. Então, sabe o que é? Nossa, professor, eu vou falar. Não, eu troco a Dona Maria, daí logo ela já faz xixi de novo. Esses dias eu fiz assim, ó. Eu troquei ela às 10, acabei de trocar, que eu fui deixar a fralda no banheiro, sei lá, enfim, fazer alguma coisa no banheiro. Voltei, ela tinha feito de novo. Eu não deixei, eu não troquei. Só para ela aprender, eu deixei ela com xixi até meio-dia, para ela aprender. Esse tipo de pensamento, que é, entre aspas, uma punição que o cuidador não tem direito, mas muitos fazem assim. Essa punição que o cuidador dá
no caso a urina, né, gente? Essa urina deixa a pele mais úmida, tem alguns componentes presentes na urina também que ajudam a comprometer a pele. Então, esquece, deixar xixi na fralda é mais chance de desenvolver úlcera por pressão. Então, são itens, vejam, diversos. Alimentação. Alimentação também que não melhora a pele, lembra? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sei que alguns vão virar o rosto aí, vão falar, professor, que nojo. Mas é só um exemplo, tá? Pelo amor de Deus. Pé de galinha. Lembra que lá tem colágeno, tem várias coisas lá no pé de galinha que a gente come, que são importantes para a pele. Então, tem elementos que trabalham com colágeno, elastina. Oi? Aqui nós comemos direto pé de galinha. Nossa! Nossa! Eu como... Pé de galinha, pescoço, mata-burro, eu gosto das partes que tem osso. Muito bom. Não é? É bom demais. Eu gosto também dessas partes. Então, eu falei que alguns vão achar ruim, porque tem gente que tem nojo. Eu mando tudo para dentro, nem beijo. Então, assim, são alimentos, Luciane, não são alimentos que melhoram, que dão condições para você ter uma pele mais saudável. Então, se você não come, paciente acamado, não se preocupe com a alimentação, vai também resultar. Então, todos esses itens contribuem diretamente para um problema de úlcera por pressão. Outro problema, esse aí é o último, a gente continua, tá? Falta de atividade. Por que você e eu não desenvolvemos úlcera por pressão? Porque a gente não está acamado, mas porque a gente também anda. Alguns andam mais, outros andam menos. Mas o andar melhora a circulação. Por que muitos médicos recomendam caminhada para quem tem problema de circulação? Porque quando você caminha, você estimula o seu sistema circulatório a funcionar melhor. Então, o sangue não chegava no dedinho do pé, ou chegava com dificuldades, agora está começando a melhorar, porque estou trabalhando a circulação por meio de uma caminhada, de exercício. Oh, meu Deus, parece que tem alguém mostrando, né? O que será que é isso? Ai, hoje eu não vou... A Franciele é brava. Ela é logo borogodó. Ô, Fran, desse jeito eu vou cancelar a aula e vou comer, que eu estou numa fome. E aí, tudo bem? Tudo bom? Então, assim, tá passando vontade. Vou te contar, viu, Glaucio? Então, assim, é importante a gente observar esses pontos. Toda vez que você pratica uma atividade física, você estimula a circulação no seu sangue. Então, são todos esses itens, ou a falta deles, que contribuem para você ter uma saúde pior e ter mais chance de desenvolver úlcera por pressão se você for uma pessoa acamada. Bom, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Então, eu já falei dos pontos de pressão, né? Eu mostrei para vocês os pontos de pressão, que são os pontos que têm mais chance de desenvolver a úlcera e tudo mais. Importante ressaltar. Normalmente, essas úlceras acontecem sempre nas proeminências ósseas. Sempre onde tem um ossinho, porque lembra, a pressão é gerada osso, músculo, colchão. Essa pressão entre esses três fatores que aumenta a chance de você ter uma úlcera por pressão. Olha lá ela, ó. Olha aqui. Falta de circulação, falta de aporte de nutrientes, ou seja, os nutrientes não chegam de forma satisfatória na região. No calcanhar, sei lá, no bumbum, na nuca, na escápula, enfim, não chegam de forma satisfatória. E a imobilidade da pessoa, tudo isso aumenta a chance de você ter uma úlcera por pressão, porque aumentam a pressão em determinado local ou determinados locais do organismo dessa pessoa. Certo, Tem gente? que ficar virando eles de cada 15 minutos Não, ou mais? Eu acho que eu tenho a cada duas... Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Então tá aqui, ó. 2 horas. Isso. Eu vou mostrar certinho, mas a cada 2 horas. Então tem até Só que era menos. Não, a cada 2 horas no máximo. Então, tem gente que vira a cada uma. A cada 1 hora eu tô virando. Então, no máximo, no prazo máximo, 2 horas. Tá? Ainda com 2 horas, você ainda consegue trabalhar com prevenção. Lógico, né? Então,
Se eu mudo a cada 2 horas, eu previno? Previno. Mas eu previno muito mais se eu mudo a cada 1 hora. Tá? Mas, dentro de 2 horas, você ainda tem segurança. Vamos lá. Show. O que mais? Deixa eu só mutar aqui. Aí. Qual que é um outro fator importante e muito perigoso, gente? Que a gente tem que considerar que uma úlcera por pressão pode fazer com que o paciente tenha, infelizmente, uma infecção. Aí, aqui é difícil. Aqui é complicado. Porque essa infecção pode causar a morte do paciente. Professor, você está sendo muito radical, muito extremista. Isso não é verdade. Depende. E se essa úlcera por pressão acontece em um ambiente hospitalar? Vocês sabem, infecção hospitalar é muito difícil. Eu tive uma amiga que ficou, uma colega da faculdade que pegou infecção hospitalar. Foi Deus assim que colocou a mão. Novinha, ela é da minha idade, tem 27 anos, 20 e pouquinhos. Quase morreu. Infecção hospitalar. E aí imagina, você pode somar aqui a infecção, pacientes diabéticos, idosos, pessoas que têm problema com o sistema imunológico, que têm problema no seu mecanismo de defesa. Vai somando, tem mais chance sim de morrer. Então, a infecção, infelizmente, pode ser uma consequência drástica e talvez até mortal da úlcera por pressão. Sem contar que isso ainda dificulta a cicatrização, né? Então, infeccionou, vou ter que lidar com a infecção para só depois isso começar a cicatrizar. Então, preciso combater a infecção para depois combater a úlcera por pressão. Entendem? Então, a úlcera pode trazer prejuízos ou malefícios, certo? Como uma infecção, e aí isso vai demorando. Aí se alastra. Cara, o que era para demorar 6 meses para recuperar, a gente resolveu em 9 meses, porque foram 3 meses só para combater uma infecção. Se estendeu. Se estende, o paciente fica mais irritado, fica mais triste, como eu já falei para vocês, está exposto a mais riscos. Você pode, inclusive, ficar mais constrangida, mais chata, mais irritada, enfim. É uma bola de neve. Então, a recomendação é sempre tomar cuidado e sempre vamos trabalhar com prevenção. Bom, o que mais? Eu já falei algumas vezes, só que hoje eu quis trazer algo escrito para vocês. Eu já falei que a úlcera por pressão é dividida em estágios. Isso não é novidade, imagino eu, mas vamos falar rapidamente as principais características, ok, de cada estágio. Então, uma úlcera é dividida em 4 estágios, onde 1 é o estágio mais brando e o estágio 4 é o mais agressivo, mais violento, digamos assim, onde a situação está mais crítica, mais feia. Vamos lá. Características do estágio 1. Você tem? Fiquem tranquilas, tá? Tranquilos. Eu trouxe aqui uma imagem, vai facilitar a visualização. Eu já vou explicar. Eu vou lá, eu vou ficar assim, ping-pong. Falo o que é, venho mostrar. Falo o que é, venho mostrar. Fiquem tranquilos. Bom, estágio 1. Características. A lesão atinge a camada superficial da pele, apresentando uma leve vermelhidão no local. Tá aqui, ó. Olha aqui. Se você olhar aqui para esse desenho, aí, ó. Deixa eu mostrar aqui, deixar amarelinho. Ó, estágio 1. Não tem nenhuma lesão aqui. Você pode ver, não tem nenhum buraquinho. Não tem nenhum machucado. Não tem. Então, esse é o estágio 1. Mas percebam, você já tem um... Depois eu vou mandar a apresentação, se não der para vocês visualizarem pelo computador. Quando você fizer o download, você vai conseguir ver melhor, tá? Mas eu já passei essa imagem várias vezes na aula. Esse é o estágio 1. Só apresenta um vermelhidão, uma coloração diferente, uma cor diferente da pele. Por isso, quando você vai dar banho no paciente, quando você vai trocar de roupa, quando você realiza a troca de roupas, você tem que ficar atento. Atento. Analisar mesmo, sabe? Um fiscal tem que verificar. 2. A lesão compromete todas as camadas da pele e tecido subcutâneo. Vamos lá.
Ó, estágio 2. Comprometeu. Comprometeu a epiderme, que é a camada 1, ou camada superficial. Comprometeu a derme, que é a camada intermediária. E comprometeu a hipoderme, ou tecido subcutâneo, que é a camada mais profunda da pele. Então, as 3 grandes camadas da pele foram comprometidas no estágio 2 já. Percebam a diferença nítida entre os 2 estágios. Em um, você só tem uma mudança, uma alteração na coloração. Daí, no estágio 2, todas as camadas da pele já foram prejudicadas. Terrível, né? Você consegue perceber o avanço, a brutalidade, digamos assim, dessa úlcera, gente? Bom, estágio 3. Professor, eu vi esse estágio. Perdão? Aconteceu com meu marido. Ah, aconteceu? Aconteceu na perna, na panturrilha. Foi no estágio 4. No 4? Perdeu tudo, fez enxerto, Nossa, Gláucia. mas aí depois perdeu o enxerto. Aí foi o tratamento mesmo, caseiro, com os tratamentos. Caseiro não, medicina, né? O tratamento que hoje ela está sem lesão nenhuma, mas está 80% recuperada. Mas ela chegou no estágio 4. E eu acho que eu ainda tenho foto. Quando os médicos iam lá, limpava tudo, eu via. Nossa. Não é. Não, o que? Perdão? É sério. Falou no final, desculpa, eu não ouvi. Estou falando, é sério e é feio. Ah, A gente vê assim ao vivo. Tem que ter estômago. Tem. Então, imagina o desconforto, a dor e o constrangimento, né? Isso é constrangedor, imagina. Professor, mas é na panturrilha. Cara, mas não é legal. Aí, lógico, que alguns tem aqui no bumbum, aqui em cima, né? Eu vou mostrar uma foto para vocês daqui a pouco. De um jeito ou de outro, não é legal. E é o que a Gláucia falou, olha, não é brincadeira não, o negócio é sério. Acontece mesmo. Então, muita atenção. Obrigado, viu, Gláucia? Obrigado aí pelo seu relato. Bom, vamos lá. O pessoal colocou aqui a Zelda, o pessoal está brincando aqui, falando do pezinho aqui. Muito bom. Bom, vamos lá. Estágio 3. Estágio 3. Deixa eu clicar aqui, que eu cliquei fora. Ó, agora aqui, mais uma mudança drástica, violenta. Estágio 1, só coloração diferente. Entre aspas só, tá? Já é algo ruim, porque vai evoluir para o 2, se você não cuidar. Mas você tem uma mudança de cor do estágio 1. No estágio 2, todas as camadas da pele ficam comprometidas. Estágio 3, não só as camadas da pele, mas também o músculo. Aprofundou mais ainda. Então, eu tenho todas as camadas da pele, mais o músculo. Vejam aí, ó. Atinge o tecido muscular, gerando necrose no local. O que é necrose, gente? É a morte do tecido. É a morte. Então, é o que a Gláucia falou. Por que tem que fazer enxerto? Porque tem que tirar. Morreu, não vai voltar à vida. Tem que retirar, e aí retira, né? Tira essa parte. E aí, normalmente, essa necrose, que é a pele morta, que é o tecido morto, tem uma aparência arroxeada, às vezes preta, azulada, né? Mostrando o quê? Não é, gente, é normal uma pele ser arroxeada? Não é normal. O que isso indica? Olha, tem algo errado, tem algo errado, tem algo errado. E aí, normalmente, isso fica preto, cinza, azul, e aí, assim, azulado. Mas há uma mudança nítida de coloração. Aqui não fica vermelho, fica preto mesmo, porque é necrose, é morte do tecido, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Estágio 3. Ó, você teve o comprometimento de todas as camadas da pele, ó. Camada 1, camada 2, camada 3, e teve o comprometimento do músculo também. E aí, para fechar 4, gente, eu vou voltar aqui, mas o resumo da 4 é tudo. Todas as camadas da pele, o músculo chegando até nos ossos ou deixando uma articulação exposta, dependendo da região. Entendem a seriedade desse assunto? Parece algo repetitivo, é porque isso é muito importante. Vira e mexe, a gente pode se deparar com pacientes acamados
E aí você tem que ter esse feeling, né? Essa sensibilidade para entender que isso que pode acontecer. Tá bom? Então, esses são os 4 estágios. Deixa eu voltar lá. Opa, desculpa. Aqui. Estágio 4, todas as camadas. Oi? Quando essa ferida fica assim, a pele fica profunda. E tem como fazer enxerto? Se o paciente sair da cama? Tem como fazer, mas enxerto é sempre aquela história, né? É um pouco complicado, Fran. É possível? É possível. Mas não significa que vai dar tudo bem logo de cara.